Olá pessoal, hoje nós vamos para a nossa sexta aula, que vai da página 22 até a página 26 da nossa apostila, do curso de iniciação básica do Espiritismo, né? Hoje nós vamos estudar sobre centros de forças e passes. Introdução. O perispírito, nós já vimos isso na aula passada sobre o perispírito. Quem não assistiu, né, é a quinta aula, assista que vai ter a definição de perispírito. O perispírito rege a atividade funcional dos órgãos relacionados pela fisiologia terrena, através dos centros de força, que são fulcros energéticos que, sob a direção automática da alma, imprimem às células a especialização extrema. Nesse santuário, o espírito possui todo equipamento de recursos automáticos que governam bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência, nos círculos de ação, como recursos adquiridos vagarosamente pelo ser em milênios e milênios de esforço e recapitulação nos diferentes setores da evolução da alma. Antes de estudarmos suas funções, é importante que conheçamos um pouco de anatomia humana, uma vez que os centros de força que se localizam no perispírito têm uma correspondência no corpo humano através dos plexos, com exceção de dois, o frontal e o coronário, que se localizam em estruturas dentro da caixa craniana, em correlação a duas importantes glândulas, a epífise e a hipófise. Os plexos são entrelaçamentos nervosos que formam uma verdadeira rede e que partem da área medular do sistema nervoso. André Luiz diz que o psicossoma, que é o perispírito, está intimamente regido por 7 centros de força que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Tem-se assim, por expressão máxima do veículo que nos serve presentemente, o centro coronário, que na Terra é considerado pela filosofia como sendo o lótus das 1000 pétalas fechado. O centro de força coronário é o centro mais significativo pelo seu alto potencial de radiações, pois é nele que se apresenta a ligação com a mente, sede da consciência. Está localizado na região do alto da cabeça. Este centro recebe em primeiro lugar os estímulos do espírito, comandando os demais, vibrando todavia com eles em justo regime de interdependência. Dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É também o centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. Supervisiona ainda os outros centros vitais que lhe obedecem ao impulso procedente do espírito. Olha como é importante esse centro de força. Ele fica aqui, ó, bem no centro da cabeça. Centro de força coronário, é desse que nós estávamos falando. Localizado na região central do cérebro, sede da mente, assimila os estímulos do plano superior, orienta o metabolismo orgânico e a vida consciencial e supervisiona os outros centros de força que lhe obedecem ao impulso. Centro de força frontal, contíguo ao coronário, localizado na região frontal, entre as sobrancelhas, ordena percepções que na vestimenta carnal constituem a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra,
à cultura, à arte, ao saber. Ele fica aqui, ó, bem aqui. Assim. Centro de força laríngeo, localizado na região da garganta, preside os fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. É mais ou menos aqui assim. Centro de força esplênico. Na verdade, o primeiro depois do laríngeo vem o cardíaco, depois que é o esplênico. Cardíaco, localizado na região do coração, regula as emoções e os sentimentos e a circulação sanguínea. Ele fica mais ou menos aqui, assim, ó, nessa região. Não é bem exatamente aqui no meio, ele fica mais do ladinho aqui, mais próximo ao coração. Agora sim, centro de força esplênico, localizado na região do baço, regula a distribuição e circulação adequada do volume sanguíneo, responsável pela atividade do sistema hepático. Ele fica mais do ladinho, assim, um pouquinho para cima do umbigo. Centro de força gástrico, localizado na região do estômago, é responsável pela penetração de alimentos e fluidos na organização física, bem aqui na boca do estômago. E centro de força genésico, localizado na região do baixo ventre, é onde se localiza o santuário do sexo como templo modelador das formas e estímulos. O genésico e também o básico, né? Eles são assim, faz a ligação. O básico está localizado no último ossinho da coluna. Sabe aquele último ossinho dolorido? Às vezes, né? Se você tomar uma pancadinha ali, dói pra caramba. É ali. Né? E o correspondente no genésico. O corpo humano, o nosso organismo é formado por células, órgãos e sistemas que desempenham funções específicas, mas que se complementam. Somos constituídos de diversos sistemas, a saber, sistema nervoso, sistema endócrino, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema digestivo, sistema geniturinário e sistema osteomuscular. Então, o nosso corpo tem vários sistemas e esses centros de força, eles vão distribuindo as energias por todos eles, né? Por todos esses sistemas, que é onde mantém o nosso equilíbrio. Quando esses centros não estão bem alinhados, não estão funcionando como deveriam ser, começa a surgir o desequilíbrio, as doenças físicas e por aí vai. Né? Então, o passe no centro espírita é muito importante, porque vai estar realinhando os centros de força, vai estar fazendo com que eles voltem a funcionar normalmente, porque às vezes um deles está estagnado e é onde causa o desequilíbrio físico, né, na pessoa e também, né, desequilíbrio moral, intelectual, enfim. Nós precisamos no centro espírita, ao tomar um passe, ter esta consciência que estamos reequilibrando nossos centros de força. Então não é uma coisa assim banal, é uma coisa séria. O passe é algo muito sério. Tem que ser levado a sério por quem aplica e por quem recebe o passe, tá? Que está mexendo nesses centros de força e, né, a finalidade é utilíssima, mas também pode ser extremamente prejudicial se for mal aplicado, né? Ou se a pessoa não estiver um mínimo de preparo para poder receber essas energias, acaba desequilibrando mais. Então tem que se tomar um grande cuidado e quem aplica tem que conhecer, tem que saber, né, conhecer um pouco de anatomia e, né, a função de cada centro de força. O passe. O que é o passe? O passe é uma transfusão de fluidos de uma pessoa para outra. Emmanuel o define como uma transfusão de energias fisiopsíquicas
Beneficia a quem o recebe, porque oferece novo contingente de fluidos bons e modifica para melhor os fluidos já existentes. Saneia, fortalece. Mais uma vez, Emmanuel o considera equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos, e compara a sua ação à do antibiótico e a da asepsia que servem ao corpo, frustrando a instalação de doenças. Olha como é importante o passe. Mecanismos do passe. Constantemente estamos irradiando e recebendo fluidos do meio que habitamos e dos seres, encarnados e desencarnados, com que convivemos, numa transmissão natural e automática. A aplicação dos fluidos é realizada pelas mãos do doador, quando isoladamente, o fluido magnético humano, ou como condutor assessorado pelos assistentes espirituais, fluido humano espiritual. A aproximação das mãos, como terminais condutores do fluido magnético, humano ou humano espiritual, dirigidas aos órgãos, aparelhos ou sistemas dos indivíduos enfermos, realiza efeitos mais diretos, não apenas pela ação indutiva provocada no próprio paciente, que percebe o tratamento no local ou na região carente, como também por conduzir o pensamento, veículos dos fluidos, do colaborador humano, numa direção objetiva. O passe, porém, é uma transfusão feita com intenção e propósito. Quem o aplica atua deliberadamente. Todavia, Kardec dimensiona com mais clareza a prática dos passes, no que diz respeito aos fluidos. Considera o codificador os fluidos como o veículo do pensamento e ilustra: o pensamento atua sobre os fluidos como sobre o ar e vai mais longe. Há nos fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam, sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Então, olha a importância de um passe, que aparentemente você vê só um pequeno movimento de mãos e acho que é só isso. Não é só isso. Tem muito mais coisa por trás disso. Por isso, a necessidade de quem for aplicar passes deve estudar os mecanismos do passe, como aplicar, o que ele faz, o que não faz, né? Enfim, como o passe atua. Como disse aqui, é uma transfusão de fluidos de um para outro, de um corpo para outro. E pode ser somente magnético, que é somente o físico, como pode ser o misto, que é magnético, do físico e do plano espiritual, que é o mais comum, que mais acontece na maioria dos centros espíritas. Então, é sério a coisa. Não se deve levar isso meio assim, com pouco caso, tá? Quem se dispuser a aplicar passe, ele tem que conhecer. E, além de conhecer, aqui não foi dito, né? Na aula não foi dito, mas ele tem que ter um preparo físico, na alimentação, por exemplo, né? Ele tem que saber, né, no dia que ele vai dar passe, os alimentos que ele vai ingerir, evitar a carne, o fumo, nem pensar, o álcool. São coisas que num passe ele vai passar para o outro. Se tiver fluidos assim pesados, passa esses fluidos também. Então tem que tomar cuidado, certos cuidados, né? Quem quiser aplicar passes. É gratificante, sim, muito gratificante, porém tem que se tomar algumas precauções, tá? Não se pode ir dando passe assim a torto e a direito, não. Então vamos continuar. Encarnação dos espíritos. As finalidades da encarnação. As sucessivas encarnações são degraus que o espírito galga no itinerário da perfeição relativa ao submeter-se às limitações da existência corporal. Deste modo, as encarnações são necessárias em função do progresso moral e intelectual
para ascender à condição de espíritos puros, quando na erraticidade, intervalo entre as reencarnações. A gente chama de erraticidade, não é que o espírito está em erro, tá? Não é nada disso. Erraticidade é o espaço de tempo entre uma encarnação e outra. Então o espírito está aguardando uma nova encarnação. Ele está na erraticidade, é esse o nome que se dá. O espírito examina o que fez, reconhece seus erros ou acertos, traça planos e toma resoluções para mais uma etapa de aprendizado, submetendo-se às provas necessárias que farão parte de sua nova existência corpórea. Mas esta nova experiência não significa para ele punição, e sim uma condição necessária por força de sua condição moral. Estes objetivos encarnatórios são sistematizados didaticamente por Allan Kardec em 3 tipos: expiação, prova e missão. O que é expiação? Expiação consiste em um homem sofrer aquilo que fez os outros sofrerem, abrangendo sofrimentos físicos e morais. Tais sofrimentos, quando suportados com resignação, paciência e entendimento, apagam erros passados e purificam o espírito, que assim vai, encarnação após encarnação, libertando-se das imperfeições da matéria. Tá? Então, a gente não consegue evoluir quando tem assim algo para refazer, né? A gente fez errado, seja com a gente mesmo, seja com o próximo, a gente precisa reparar aquilo, consertar aquilo. Então isso é a expiação. Você vem para passar aquilo que você fez, para sofrer as consequências. Quando você agride o seu próprio corpo, vamos supor através do cigarro, você, né, numa encarnação você fumou até dizer chega, né? Então, você lesou o seu pulmão, órgãos do seu próprio corpo físico, e você vem para repor isso daí, refazer. Você vem num corpo novo, ganhou tudo novo, mas a lesão está lá no perispírito, ela não saiu. Então, vai se manifestar no novo corpo, aquela lesão. Provavelmente, não estou falando que é assim, uma regra absoluta. O fumante ele vai vir com sérios problemas respiratórios, tipo assim, bronquite, coisas do tipo, né? Aquelas problemas alérgicos relacionados ao fumo na outra encarnação. Então, nessa nova, ele não pode nem passar perto de um cigarro, ele se sente muito mal, né? Falta ar, aquela coisa toda. Está reparando, consertando aquele órgão que ele lesou na vida passada, que no perispírito ficou lesado. Então, ele moldou um novo corpo físico com aquela lesão. E por aí vai. Quando você prejudica alguém, você vem, volta, provavelmente próximo àquela pessoa a quem você prejudicou, para fazer a reparação, para consertar aquilo que você errou, né? Normalmente é assim. Então, isso é expiação. Prova. Em sentido amplo, cada existência corporal é uma prova para o espírito que o leva a se aperfeiçoar, enveredando pelo caminho da perfeição. A prova, às vezes, confunde-se com a expiação, mas nem todo sofrimento é indício de uma determinada falta. O sofrimento pode ser uma opção do próprio espírito, com o objetivo de acelerar a sua purificação. Deste modo, a expiação será sempre uma prova, mas a prova nem sempre será uma expiação. Às vezes, nós, espíritos, pedimos determinadas provas para a gente ver se a gente conseguiu realmente vencer aquele defeito que a gente tinha, né? Aquele vício que a gente tinha. Por exemplo, um egoísta, né? Ele foi muito egoísta e tal. E ele sofreu, ele lutou, ele fez de tudo para vencer o egoísmo. E aí ele pode pedir uma prova onde ele se veja às voltas com várias situações em que o colocam assim para ser egoísta, e ele deixa de ser egoísta, ele não age com egoísmo em nenhuma delas. Isso é uma prova que ele pede, que ele pediu para realmente
né, fortalecer aquela decisão. Não, eu não vou ser mais egoísta, eu vou pensar no próximo e tal. Então ele pede essas provas assim, que eu coloco em situações que favoreçam o egoísmo, para ele ter a certeza de que ele venceu, né? E ele sai vitorioso se ele realmente conseguir vencer, né? Não se deixar levar pelo egoísmo, o que nem sempre acontece. Às vezes a pessoa, quando ela chega aqui, ela esquece, né, e acaba falindo. Não raro acontece isso, tá? Mas a prova é pedida pelo Espírito e é concedida quando os mentores lá, os responsáveis pela encarnação, analisam a vida do Espírito, né, e vê que ele tem condições de vencer se ele quiser, se ele se esforçar. Se vê que ele não vai ter condições, eles não deixam, né, não deixam ele escolher aquela prova, pelo menos naquela encarnação. Missão. Todos têm uma missão a cumprir, neste ou em outros mundos mais ou menos adiantados. Todos têm um papel a desempenhar dentro da harmonia e do equilíbrio do universo. Assim, as missões, de modo geral, enquadram-se em papéis de maior ou menor intensidade, de acordo com a capacidade e a elevação do espírito reencarnante. A missão dos pais, a missão dos governantes, dos mestres, dos homens de ciência, dos escritores, dos artistas, etc. Cada profissão que nós temos é uma missão, embora pareça irrelevante, mas é uma missão. Se não fosse, a gente já não estaria mais aqui, né? Então, se nós estamos aqui, é porque temos ainda uma missão a cumprir, por simples que ela possa parecer, né? Porque a nossa tendência é achar que missão é aquela coisas grandes, tipo Chico Xavier, Divaldo Franco, por aí vai, né? Esses são pessoas, né, que vieram com missão. Irmã Dulce. Mas não é assim. O fato de você ser um pai, uma mãe, educar seu filho é uma missão. Você exercer uma profissão, por exemplo, professor, é uma missão. E assim vai, engenheiro, advogado, todos, independente da profissão, independente, o varredor de rua, por exemplo, o gari, né, que é considerado, não sei porquê, uma profissão assim bem humilde, mas ela é de uma, assim, traz muitos benefícios para nós, né? É uma profissão que deveria ser a mais bem paga, a mais qualificada, porque está saneando o ambiente para que não haja doenças. Imaginem vocês quanto lixo é acumulado. E eles vêm, eles retiram, eles varrem, limpam. Se não houvesse quem fizesse isso, e aquele lixo ficasse ali rolando na rua, já imaginaram isso? Quanta doença! Porque vai a mosca, pousa no lixo, que tem detritos, que tem dejetos, tem um monte de coisa, depois entra na nossa casa, pousa no nosso alimento, está transmitindo um monte de doença. Quantas doenças são evitadas por esses profissionais? Eles estão saneando o nosso ambiente. Então eles deveriam ser melhor reconhecidos, né? O que muita gente não faz. Mas é uma missão. É uma missão muito, né, assim, útil para a sociedade. Vamos lá. Mas existem espíritos missionários que reencarnam com uma missão específica: desempenhar a sublime tarefa de semear a paz, a caridade, o amor ao próximo e de promover o avanço intelectual da humanidade. Para estes, a encarnação não tem a finalidade de prova ou expiação, mas a missão de acelerar o progresso moral e intelectual de seus irmãos encarnados. A encarnação, enquanto instrumento divino que permite ao espírito sua aprendizagem, leva-o a passar por todas as vicissitudes da vida material. Quanto mais rapidamente o espírito se purificar e assimilar todo o seu aprendizado, mais depressa chegará ao seu destino para o qual foi criado, a perfectibilidade.
nós vamos progredindo, evoluindo, e um dia, daqui a bilhões de anos, a gente vai ser espírito puro. Porém, não perfeitos. Perfeito só Deus. Nós fomos criados e a nossa tendência é a perfectibilidade, o que é diferente. Só Deus é perfeito. Só. Os outros atingem graus evolutivos que, os aproximam de Deus, mas ser igual a Ele jamais. E o motivo para nós que ainda somos muito deficientes para compreender Deus, a grandeza dele, nos falta ainda inteligência, O Livro dos Espíritos fala isso, que nós não temos inteligência para compreender todos os atributos de Deus, da divindade. Mas vamos lá. Dá para a gente tentar entender, que é a eternidade. Deus é eterno. Isso todos sabem, Estou chovendo no molhado aqui, falar isso. Mas vejam bem, gente. Vejam bem. A eternidade daqui para o futuro, a gente consegue imaginar. Não consegue? Eu sei que fui criado por Deus lá atrás, como um princípio inteligente, que foi evoluindo, cheguei até aqui, a condição de espírito humano. Espírito, o princípio inteligente, criado lá atrás, evoluiu, passou por todos os reinos, evoluiu até chegar à condição de espírito humano. E já progredi bastante, porque eu já não sou espírito primitivo, não vivo mais no mundo primitivo. Eu já passei para um mundo de provas e expiações. Quer dizer, já progredi bastante. Olhando para trás, que se eu for olhar para frente, dá até desânimo, de tanto que tem para progredir ainda. Mas enfim, eu consigo entender que eu não vou ter fim. Daqui para frente, vou reencarnando, vou me aperfeiçoando, vou melhorando, e não vou ter fim nunca. Tá? Eu consigo imaginar isso. Agora, se conseguisse voltar lá atrás, eu iria chegar no momento da minha criação, que foi um pensamento divino que me criou, assim como criou todos nós, todos os espíritos que existem, Foi dessa forma. Então a gente, se conseguisse ir regredindo, a gente iria chegar lá. Porém, Deus não. Deus é eterno. Ele sempre existiu. Então, daqui para o futuro você consegue imaginar, mas daqui para trás vai ter que chegar num começo, para todos nós. Para Deus não. Ele é o único incriado, um ser que sempre existiu. Você fala assim, mas e o que tinha antes de Deus? Não tinha antes de Deus, era Deus, era Ele. Não, e antes de Deus? Não tinha antes de Deus, era Ele que estava lá, sempre existiu. A gente não consegue, a nossa mente não consegue abranger isso daí. De voltar uma coisa que não tem fim no passado. No futuro tudo bem, mas no passado a gente não consegue imaginar uma coisa que, algo que sempre existiu, sempre esteve lá, desse jeito. Então, não existe nada no universo que possa se igualar a Deus nesse quesito de ser incriado, que sempre existiu, sempre esteve ali. Por mais que você volte no passado, pode voltar quando você quiser, ele estava lá e era Deus. Então, nunca, jamais uma criatura, por mais perfeita que seja, vai ser igual a Deus, vai se igualar à perfeição dele, não tem como, por causa disso. Um dos motivos. Tem muitos outros, Muitos. Então, a gente vai um dia atingir a perfectibilidade, não a perfeição total e absoluta, não. Bom, vamos prosseguindo. A alma. A alma é o espírito encarnado. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e se revestem temporariamente de um corpo carnal para se purificar e se esclarecer. Kardec,
no comentário à questão 135, diz que o homem é formado de 3 partes essenciais: o corpo, ou ser material semelhante ao dos animais, e animado pelo mesmo princípio vital. A alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. E o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo físico, como em um fruto, a semente, o perisperma e a casca. A alma é indivisível e não pode animar 2 corpos diferentes ao mesmo tempo. O que às vezes acontece é a produção de um fenômeno denominado bicorporiedade, que no entanto é apenas aparente. Um dos corpos é real, ao passo que o outro decorre da exteriorização da alma, em virtude do desdobramento ou projeção da consciência que se materializa, tornando-se temporariamente tangível. Essa exteriorização advém do fato de que a alma não está encerrada no corpo como um pássaro na gaiola. Ele irradia e se manifesta no exterior como a luz através de um globo de vidro. Então aqui explicou bem o fenômeno da bicorporiedade. Não existe 2 corpos, tá? Existe a irradiação do espírito. Ele está, por exemplo, eu estou animando este corpo e eu tenho uma evolução tal que eu consigo irradiar, o meu perispírito se irradia e pode se tornar tangível, tá? Em outro, assim, como se fosse 2 corpos ao mesmo tempo. Então, eu estou aqui e posso estar me apresentando em outro local, o perispírito, tá? Normalmente, quando isso acontece, um dos corpos está em estado de repouso, no caso físico, tá? Eu fico aqui, né, como se eu estivesse dormindo ou meditando, né, de olho fechado, porque, né, a gente tem vergonha de falar que está dormindo, a gente fala que está meditando, né? Eu normalmente faço isso. Mas assim, eu estou aqui, todo mundo está vendo o meu corpo e eu, espírito, né, o perispírito, estou irradiado em outro local, em outra cidade, em outro estado, outro país. Todo mundo está me vendo lá, fisicamente. Pode até tocar em mim, mas é eu, perispírito, que estou lá. Eu, corpo material, estou aqui. E o perispírito está ligado ao meu corpo. Se ele desligar, eu desencarno, né? Acabou a vida nesse corpo físico. Então ele está ligado, né, nesse corpo físico, mas está irradiando lá. Isso é a bicorporidade. Não é que tem 2 corpos, não tem. É um corpo só, né? É como está explicando. O espírito, perispírito e corpo. Aí o perispírito sai e o corpo fica aqui, mas eles estão ligados ainda, né? Então não são 2 corpos, é um corpo se irradiando. Materialismo. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que veem nos seres orgânicos apenas a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. Veem no corpo humano apenas a máquina elétrica. Estudaram o mecanismo da vida apenas pelo funcionamento dos órgãos. O homem tem o pensamento instintivo de que nem tudo se acaba quando cessa a vida. Tem horror ao nada, ainda que teme e resista inutilmente contra a ideia da vida futura. Quando chega o momento supremo, são poucos os que não se perguntam o que vai ser deles. A ideia de deixar a vida e não mais retornar é dolorosa. Quem poderia de fato encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo o que amou? Quem poderia sem medo ver abrir-se diante de si o imenso abismo do nada, onde se dissiparão para sempre todas as nossas capacidades, todas as nossas esperanças, e dizer a si mesmo: depois de mim, nada, nada mais além do vazio, tudo acabou. Daqui a alguns dias, minhas lembranças serão apagadas da memória dos que me sobreviverem. Daqui a pouco não restará nenhum traço de minha passagem pela terra. O próprio bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem servi, e nada pode compensar tudo isso. Nenhuma outra perspectiva além do meu corpo roído pelos vermes.
A religião nos ensina que não pode ser assim e a razão nos confirma. Então é difícil aquele que é materialista, que diz que tudo se acaba com a morte do corpo físico. Via de regra, eles falam isso da boca para fora, para querer mostrar que é forte, que tem uma visão diferente dos demais e tal. Mas quando eles estão chegando no fim, eles sentem que a vida está se esvaindo desse corpo físico, que eles não têm mais muito tempo pela frente, eles começam a se perguntar o que vai ser deles. Se você acha que não existe mais nada além do corpo, morreu, acabou, vai acabar, né? Seria natural pensar assim, eles pensando, né? O que vai ser de você? Vai acabar, você não diz isso, que não existe nada além da morte? Morreu, acabou? Então vai acabar. Seria um pensamento natural, mas não é, né? Porque eles perguntam, eles ficam ansiosos por saber o que vai ser deles depois. Então, porque acredita que existe uma continuação, de alguma forma vai ter uma continuação, né? Senão não faria esse tipo de pergunta. Mas, né, a missão do Espiritismo é precisamente a de nos esclarecer sobre tudo isso. O futuro, não mais só pelo raciocínio, mas apresentando fatos. Graças às comunicações espíritas, isso não é uma presunção, uma probabilidade que cada um entende à sua maneira, pois são os próprios espíritos que vêm nos descrever sua situação, nos dizer o que foram, o que nos permite assistir, por assim dizer, a todas as peripécias de sua nova vida, e por esse meio nos mostram a sorte inevitável que nos está reservada de acordo com os nossos méritos e deméritos. Há nisso algo de antirreligioso? Não, né? Claro que não. Bem ao contrário, uma vez que os incrédulos aí encontram a fé e os indecisos a renovação de fervor e de confiança, o Espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião. E se é assim, é porque Deus o permite, e o permite para reanimar nossas esperanças vacilantes e nos reconduzir ao caminho do bem mediante a perspectiva do futuro. Então, gente, veja bem, a crença de que os ateus que não acreditam em nada e tal, é mais assim uma fuga da realidade, medo de sofrer, talvez, eu não sei dizer o que vem a ser, mas todos, com raríssimas exceções, não acreditam em nada, não acreditam em vida após a morte, acha que vai se acabar tudo, via de regra acaba perguntando, né? Quando está no finzinho, pergunta o que vai ser dele, e agora, o que vai ser de mim e tal. Se você, como eu disse ainda há pouco, se você tem realmente a crença de que tudo se acaba, essa pergunta está meio deslocada aí, né? Como assim? Mas não é bem assim. A gente tem, na nossa consciência, nos diz que nós já vivemos muitas vidas e que vamos viver muitas outras ainda. E nos mostra que o nosso instinto já nos diz que tem sim algo mais que a matéria. Tem. Então, a gente tem que cuidar dessa parte. Cuidar dessa parte espiritual. Devemos sim cuidar muito bem do nosso corpo. É o nosso instrumento de manifestação enquanto estivermos aqui na Terra encarnados. Precisamos dele. Temos a obrigação de cuidar muito bem dele. Mas não devemos nos descuidar também de nós, espíritos, porque somos eternos. Não vamos ter fim. Não eternos como Deus, bem entendido. Mas não vamos ter fim, porque somos uma partícula divina. Então é isso aí, gente. A nossa aula termina aqui. E até a próxima aula, se Deus quiser.